O que estava passando na sua cabeça antes de você clicar nesse vídeo? Sabe aquela vozinha que te fez clicar? Talvez você nem tenha notado, mas alguém está querendo te preparar para uma crise que está prestes a rolar. Você sabe que está chegando, você sente no seu coração que tem algo errado nesse mundo e algo grande está para acontecer. Então, deixa eu te falar, e o que o motivo de você ter chegado nesse vídeo é porque Deus quis que você estivesse aqui. Foi Ele que te deu esse impulso de clicar, e se você ficar até o final, você vai entender o quão séria é essa situação, em que ponto nós estamos na história deste mundo. Vamos dar uma olhada em duas passagens da Bíblia que vão mostrar o quanto você pode confiar nas Escrituras, porque você deve fazer tudo o que puder para se preparar. Então a primeira passagem da Bíblia que vamos ler, exatamente a gente vai citar realmente é a do dilúvio, né? Você se lembra? Porque Deus sempre avisa o seu povo antes de algo grande acontecer. E isso sempre aconteceu na história. E se você leva a Bíblia a sério, e eu acho que sim, né? Porque você clicou nesse vídeo, pelo menos está disposto a considerar a ideia de que a Bíblia pode ter a verdade. Você sempre vai se perguntar se o que Deus disse e que ia acontecer realmente vai acontecer, e realmente acontece. Deus tinha criado a humanidade, mas os nossos primeiros pais se rebelaram, a gente se rebelou contra ele e ficou tão violento que estava destruindo tudo, até os inocentes, e se é que tinha algum inocente naquela época. Era horrível, né? A violência era tão pesada que Deus pediu para Noé construir uma arca, um barco, né, que ia salvar quem escolhesse ir contra a violência e a favor do amor, contra a ganância e a favor da generosidade. Você tinha uma escolha. E se quisesse fazer parte, né, desse mundo novo que Deus queria criar, desse jeito de viver que Deus planejou pra gente, você podia entrar na arca. Por 120 anos, eles construíram a arca e Noé não parava de avisar: vocês precisam entrar na arca, vocês precisam entrar na arca porque a chuva está chegando, mas ninguém quis ouvir. Aí, um dia, a porta da arca se fechou e todo mundo que escolheu a ganância morreu, porque Deus estava dando fim à violência, senão a gente poderia ter se destruído por completo. A arca era a salvação, não a destruição. E é claro que aconteceu muita destruição no dilúvio. E também na Bíblia a gente encontra outros avisos, e um aviso que foi para o Egito, e dessa vez foi direto para o faraó. Às vezes a gente pensa, né, que Deus só fala com quem é bonzinho, quem o segue, né, os bons, mas não é assim mesmo, porque ele age do jeito que ele acha melhor, que ele realmente sabe um plano completo, né? Ele sabe tudo. Ele é tudo poderoso. Deus fala com quem ele quiser. E dessa vez, ele foi falar com o faraó. Sim, o faraó mesmo, né? Aquele que adorava Osíris e todos os outros deuses do Egito. Deus deu um sonho para ele, mas ninguém conseguiu interpretar. Só José, que tinha sido preso e que estava sendo preparado através de muito sofrimento para esse momento. Ele interpretou o sonho e a profecia que Deus deu se cumpriu. José conseguiu salvar não somente o Egito, mas toda a região durante os primeiros anos de fartura, aqueles 7 anos em que ele organizou tudo e plantou. E aí, ele armazenou o trigo durante esse tempo. Assim, conseguiram sobreviver aos 7 anos de fome, né, que vieram depois. Tem muitos outros exemplos na Bíblia que revela, né, ao nosso Deus prevendo o que ia acontecer para salvar as pessoas. E as profecias que vamos ler hoje falam justamente disso. Primeiro, antes de falar sobre o que está para acontecer no mundo, baseado na profecia bíblica, vamos ler no livro de Daniel. Então você não pode perder isso, porque vem aqui daqui a pouco. Mas quase todas as profecias de Daniel já foram cumpridas, menos esse aqui. Mas eu não vou te dar nenhum spoiler, né? Mas a gente está prestes a ler. Mas antes disso, vamos abrir no livro de Mateus para ler o que Jesus disse. Então, se você quiser pegar seu celular ou se você tiver uma Bíblia aí perto de você, é só abrir em Mateus capítulo 24, a partir do verso 3, a gente vai ler. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas,
E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E eles lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. É bem interessante porque aquela profecia se cumpriu. E não sei se você conhece o terremoto de Lisboa. De fato, eu quero que você imagine nesse momento agora o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Esse é um dia muito famoso em Portugal. Portugal é um dos impérios mais religiosos do mundo. Eles gastavam tudo o que podiam para espalhar o evangelho pelo mundo inteiro. Todo mundo via Portugal como um império super religioso, muito dedicado a Deus, muito missionário. E nesse dia, lá na capital, Lisboa, todo mundo estava na igreja. O dia de Todos os Santos, todo mundo foi para a missa. Mas nesse dia, em 1755, rolou um terremoto e os prédios desabaram em cima das pessoas enquanto elas estavam na igreja. Nenhuma igreja foi poupada e tudo caiu. E muitos morreram. Os que conseguiram sobreviver saíam correndo para a praia, mas eles ficaram se perguntando por que o mar estava recuando. O que está acontecendo? O mar está indo embora? O que é isso? Claro, eles não sabiam que estavam prestes a ser atingidos por um tsunami. E foi exatamente o que aconteceu. Aqueles que não morreram no terremoto e no desabamento dos prédios morreram no tsunami. Isso mudou o rumo do mundo. Como podia ser que a nação mais fiel a Deus fosse a que mais sofreu? Pensadores como Immanuel Kant, Descartes e muitos outros começaram a imaginar um mundo sem Deus no comando. E assim nasceu o secularismo. Esse terremoto deu início ao secularismo que a gente tem hoje, que basicamente diz o seguinte, né? O que você precisa para viver, presta atenção, é somente o mundo visível. Aquilo que você pode ver. E isso é tudo que existe. Então, desde essa época, você acaba não prestando atenção no mundo invisível e nos grandes poderes que estão tentando te influenciar para o bem ou para o mal. Mas você sabe que não é bem assim, porque você sente que tem algo invisível rolando no mundo, né? Que seus sentidos não são tudo o que existe. Eu tô aqui para te dizer que você está certo. Esse sentimento que você tem de que tem seres observando ou tentando te influenciar, tá certo mesmo, é real. E a Bíblia descreve esses seres como anjos, mensageiros de Deus ou demônios, mensageiros das trevas. Então, eles estão querendo te tentar te afastar de Deus e te levar para a escuridão. Eles têm influenciado o nosso planeta desde aquela árvore lá no Jardim do Éden. E isso não é conto de fadas, é uma história real. E no momento que os seus olhos forem abertos, você vai começar a enxergar coisas que nem imaginava. Minha oração por você é que depois de assistir esse vídeo, você clique aqui embaixo e comece sua jornada para abrir as cortinas e ver o que está rolando nos bastidores do seu próprio mundo, nesse mundo invisível. Mas a profecia que eu queria falar com você no livro de Daniel está no capítulo 12. Daniel foi um profeta poderoso, um profeta apocalíptico que teve visões sobre o fim dos tempos. E é no capítulo 12 do livro dele que isso acontece. Essa profecia ainda não se cumpriu do jeito que você vai ver aqui. A Bíblia diz que tem um livro no céu que tem alguns nomes escritos, mas não todos os nomes. E aqueles que vão ser libertos são aqueles que têm seus nomes escritos nesse livro. Então, uma crise está chegando e algo que nunca aconteceu antes. A Covid não é nada perto do que está por vir. E Deus quer que você esteja preparado, não só com conhecimento, porque o conhecimento não vai te salvar. Deus quer que você esteja preparado através do poder do Espírito Santo. E na verdade, você vai ouvir isso durante toda a série. E várias vezes vou te lembrar que conhecer as profecias é importante, mas o mais vital é ter o poder do Espírito Santo. Quando você vive na plenitude do Espírito Santo, você
vai perceber de que Deus vai abrir seus olhos e você vai enxergar dia após dia o que está acontecendo no mundo invisível. Eu tenho vivido isso há um tempo e eu posso te dizer que nunca mais volto atrás. Você nunca vai estar preparado só com conhecimento. O que você precisa realmente é do Espírito Santo. E se você quiser começar essa jornada, estamos aqui para te ajudar. Comenta aqui embaixo ou manda uma mensagem para a gente. Tem um e-mail para você entrar em contato direto e não deixa para amanhã. Oro para que seus olhos se abram, né? E nessa série vamos te ajudar a se preparar para a maior crise que esse mundo já viu. Mas de tudo isso, você vai ser salvo em nome de Jesus. Te vejo no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal.